Olá, pessoal. Gostaria de ler com você esse livrinho que eu ganhei do nosso irmão Alan Dutton Jr., né? Mas o livro é do pai dele, né? Alan Dutton, o pai, que é Misericórdia ou Sacrifício, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, né? Gostaria, antes de ler aquele lá, pegar só um trechinho aqui desse livro aqui. Sempre me perguntaram, né? Do nosso irmão Álvaro César Pestana. Tem um item aqui, né? Que perguntaram a respeito desse assunto aqui também, que fala sobre Jesus aprova divórcio e novo casamento, né? Ele diz aqui, não, Jesus não aprova nem o divórcio, nem o novo casamento depois do divórcio. E aí ele põe aqui, que fala assim, ó, este capítulo tem um posicionamento muito específico e definido sobre a questão do divórcio, e que não é compartilhado por todos. É o contrário, praticamente, desse outro aqui, né? Não estou querendo trazer contendas, mas só colocando essa opinião aqui do nosso irmão aqui, Álvaro, que eu acho muito interessante. Ó. Diversos irmãos têm outro posicionamento nesta questão. Né? Ele coloca aqui, né? Ele pensa de uma forma e outros irmãos pensam diferente. Apesar de divergirmos nesse assunto específico, permanece o fato de sermos irmãos, renascidos do mesmo Pai e unidos pelo mesmo Espírito ao único Senhor Cristo Jesus. Portanto, é importante que o leitor lembre, durante toda a leitura deste capítulo, entre parênteses, e deste livro, fecha parênteses, que o texto apresentado pelo autor será contundente na defesa de seu ponto de vista. O vigor da argumentação não pretende ofender nem faltar ao amor com o irmão que pense de forma diferente. Então temos que ser maduros, né, para entender isso, tá? Também é bom lembrar que o modo de lidar com pessoas já envolvidas em divórcios e novos casamentos consiste em ensiná-los e não julgá-los. Olha aí. Temos de deixar a eles a responsabilidade de tomar uma decisão diante do seu Senhor, levando em conta o ensino de Jesus. Eles tomarão suas decisões e nós tomaremos as nossas. Nossa função é ensinar e praticar o que Jesus ensinou. Abre aspas. Este assunto não criará divisão? Fecha aspas. Creio que não. Álvaro fala aqui, né? Hoje participo de uma congregação onde vários pontos de vista sobre este assunto convivem em paz, respeito e diálogo cuidadoso com os irmãos. Assim é possível, abre aspas, concordar em discordar, fecha aspas. Mesmo sabendo que este assunto é polêmico, resolvi incluir este capítulo. Contudo, nenhuma divisão pode ser justificada com base neste estudo, que está aqui mais por dever do que por querer. Não podemos ser covardes e fugir do ensino da palavra de Jesus. Este é um tema sobre o qual, abre aspas, sempre me perguntaram, fecha aspas, que é o tema do livro dele aqui, né? E eu não poderia deixar de incluí-lo nesta obra. Então, se você quer ver o livro do Álvaro, eu não vou ler aqui, tá? Só li essa primeira parte aqui, né? Aqui embaixo, aqui, ó, que eu li, explicando, né? Que não devemos dividir a igreja por causa disso, tá bem? Mas se você quiser ver, compra o livro dele aí, né? Tem na editora Ebenezer, essa aqui eu comprei, era da editora Vida Cristã, deve ser a primeira edição, né? Agora ele já tem outra capa, tá? Então veja aí esse assunto aqui, que ele, no meu ponto de vista, que ele discorda aqui, né, desse outro livro que eu vou
livretinho aqui que eu vou estar lendo aqui. Misericórdia ou sacrifício? Casamento, divórcio e novo casamento, do Alan Dutton, pai, né? Um presente aqui que o Alan Dutton Júnior, né, me deu, tá bom? Então vamos lá. Misericórdia ou sacrifício? Casamento, divórcio e novo casamento. Introdução. Os cristãos que vão de casa em casa ensinando a palavra de Deus, os que pregam e ensinam domingo após domingo em suas congregações, ou os cristãos que fazem aconselhamento, sabem que divórcio e novo casamento estão em todas as partes. Divórcio e novo casamento parecem ser a regra hoje em dia, e não a exceção. Não é incomum alguém ensinar o evangelho a um casal e depois descobrir que ambos foram casados antes, mas devido a problemas separaram-se e agora são completamente felizes no segundo casamento e têm filhos dessa nova união. A situação destes casais que estão no seu segundo casamento, separados dos seus primeiros cônjuges, porque houve problemas, não somente com adultério, mas com a falta de entendimento ou compreensão durante o primeiro casamento, criou dois pontos de vista entre o povo de Deus quanto ao tratamento que deve ser dado a estes casais que querem tornar-se cristãos. Um ponto de vista é que o casal casado novamente tem que se separar-se para parar de viver junto com o seu cônjuge, com o seu segundo cônjuge, antes que o batismo possa ser administrado. O outro ponto de vista afirma que o casal casados novamente deve permanecer como está, continuar a viver junto, ser batizado e desse dia em diante obedecer fielmente aos mandamentos de Deus a respeito do casamento e divórcio. Sem dúvida, se existe a possibilidade de um retorno para o primeiro casamento, isto é o certo, mas quase sempre isso não é possível por vários motivos. Quando o retorno não é possível, então o ensinamento deste segundo ponto de vista é permanecer onde estão. É importante que consideremos esta questão para que possamos permanecer unidos em nossos ensinamentos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo encoraja-nos a concordar uns com os outros quando escreveu 1 Coríntios 1:10. Há uma coisa a nosso favor a respeito desta questão: a união entre o povo de Deus a respeito de muitos pontos sobre este assunto. Há algumas coisas com as quais todos concordamos. Há alguns ensinamentos com os quais ambos os lados destes dois pontos de vista concordam mutuamente. Concordamos sobre o seguinte: dois pontos. 1. Com a lei registrada em Mateus 19, 3-9, o desejo do homem foi que a mulher casassem e nunca se divorciasse. Foi que o homem e a mulher casassem e nunca se divorciassem. O plano de Deus, desde o começo dos tempos, foi um homem e uma mulher para a vida inteira. Deus deu uma exceção: adultério por parte de um dos cônjuges. O divórcio por adultério ficou como uma opção e não obrigação. O casamento é tanto honroso como permanente. Veja Hebreus 13:4, Marcos 10:5. Ponto 2. Com a aplicação dessa lei aos cristãos, a aplicação sendo um homem e uma mulher para a vida inteira, com uma exceção: adultério por parte de um dos cônjuges. 3. Sobre as violações a essa lei de Deus pelos cristãos. A união no ensino que nenhum cristão pode divorciar-se e casar de novo porque se cansou de seu cônjuge ou porque não mais o ama. Nenhum cristão
pode divorciar-se e casar de novo porque se apaixonou por outra pessoa. Nenhum cristão pode divorciar-se e casar de novo porque não se dá bem com o cônjuge ou porque era demasiado jovem quando se casou. Sob estas circunstâncias, um cristão não pode nunca casar-se de novo. E o ponto 4, que uma aplicação deve ser feita para aqueles que vivem no mundo não cristão. Todos concordam que uma aplicação deve ser feita para as pessoas que violaram a lei de Deus sobre o casamento e querem tornar-se cristão. Então aqui vemos 4 pontos aqui, né? Que parece que todos concordam. É encorajador que ambos os pontos de vista a respeito de divórcio e novo casamento possam concordar em tantos aspectos. Realmente, a união entre os cristãos a respeito da lei de Deus para cristãos. Onde há pontos de vista diferente é sobre as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Estão no mundo na sua segunda união de casamento, mas estão conhecendo Cristo e a lei de Deus. Querem ser salvas e querem ser batizadas em Cristo. Devem separar-se para tornar-se cristãos ou devem permanecer como estão, recebendo o batismo? Todos os que evangelizam se veem forçados a fazer uma aplicação da lei de Deus a esses casais que encontram tantas vezes no seu trabalho. Se advogarmos a separação daqueles cujo casamento não se enquadra no ensinamento de Mateus 19:9, então essa é uma aplicação daquela lei. Se advogarmos para ficar como estão, não se separando, essa é também uma aplicação. Ambas as situações são aplicações ao que Deus determinou desde o começo e ao que Deus afirmou em Mateus 19:9. Nenhuma das duas posições é simples, é simplesmente um fato da lei. Ambas são aplicações. Jesus, enquanto na terra, encontrou-se fazendo aplicações da lei às condições existentes. Ele encontrou-se enfrentando fariseus e saduceus que queriam citar a lei e deixar a situação se resolver por si mesmo. Jesus foi condenado e criticado porque fez aplicação da lei de Moisés à situação humana. Vamos ver algumas ilustrações ou exemplos. 1. Em Lucas 13, 10 a 17, Jesus estava no sábado numa sinagoga quando uma mulher que tinha uma enfermidade há 18 anos entrou. Os fariseus e saduceus estavam observando Jesus para ver o que ele faria. Jesus chamou a mulher e disse-lhe que ela estava livre da sua doença. O principal da sinagoga levantou-se e falou, abre aspas, há 6 dias para vir e ser curado. Venha nesses dias e não no sábado, fecha aspas. Note que ele simplesmente citou a lei e apresentou-a à mulher. E ele disse a Jesus que não era legal curar no sábado. Este legislador fez uma aplicação da lei às curas da mulher sofredora. Mas note o que Jesus fez. Ele curou-a no sábado. Depois mostrou ao povo que eles eram hipócritas. Jesus perguntou-lhes se eles tivessem um animal, se não o iria tirar da manjedoura no sábado e levá-lo para beber. Então Jesus disse ao povo, abre aspas, por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Fecha aspas. Todos se envergonharam. O que Jesus fez foi uma aplicação da lei do sábado. 2. Em Mateus 12:12, Jesus estava fazendo uma interpretação e uma aplicação deste princípio da lei. Ele relatou ao povo,
abre aspas, é lícito fazer bem ao sábado, fecha aspas. Esta é uma aplicação e uma interpretação da lei de sábado. 3. Em João 7:24, Jesus disse a respeito da lei do sábado, abre aspas, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, fecha aspas. Ele estava dizendo para não fazer soluções simplista, julgando pela aparência, e sim pela reta justiça. 4. Em Mateus 12, de 1 a 8, num sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma seara e colheram algumas espigas e as comeram. Os fariseus perguntaram-lhe: por que, por que estavam fazendo o que não era lícito fazer no sábado? Na passagem paralela em Marcos 2:27, Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus disse que ele tinha entendido mal o propósito do sábado. O sábado foi feito para satisfazer as necessidades do homem e não as exigências da lei. Por isso Jesus disse, abre aspas, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, não teriam condenado a inocentes, fecha aspas. Jesus fez uma aplicação da lei do sábado à situação humana. Quinta, em João 8, de 1 a 11, encontramos uma mulher surpreendida em adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada, mas Jesus dispensa seus acusadores, não não desculpa seu pecado, nem nega que ela tivesse pecado, mas perdoa, chamando-a para um plano de vida mais elevado. Isto é mencionado para mostrar que Jesus, em oposições aos fariseus e saduceus, que estavam querendo citar a lei às custas do pecador, procurou uma maneira de levar a pecadora onde ela estava, perdoá-la e depois conduzi-la a um plano mais elevado de guardar a lei. Estas instruções têm muito a ver com o nosso entendimento sobre estes casais a quem nos referimos no princípio, porque se nós podemos ver que Jesus tinha de fazer aplicações da lei às condições existentes, às situações humanas, então podemos ter um melhor entendimento de como hoje precisamos fazer o mesmo. Jesus tinha de fazer a aplicação da lei e ele não estava querendo fazer como os fariseus e saduceus, apenas citar a lei e deixar o pecador se arranjar sozinho. Jesus procurou uma maneira de aplicar a lei à situação humana de tal modo que ele pudesse salvar a pessoa e guiá-la a um plano mais alto de guardar a lei. Se nós hoje podemos ver que Cristo fez isso e capturar seu espírito, poderemos aplicar Mateus 19:9 com o espírito de Cristo. Precisamos ter o espírito de Cristo para podermos aplicar a lei de Deus às situações humanas. Se apenas pudermos capturar esse espírito de Cristo e descobrir como ele resolvia esses conflitos e como ele punha a lei de Deus em contato com a situação humana, sem destruir o pecador, então estaremos melhor preparados para fazer uma aplicação dessa lei sobre casamento e divórcio. Subtítulo: O ensinamento de Mateus 19, 3 a 9. Os fariseus, em Mateus 19, de 3 a 9, tentaram envolver Jesus na legislação de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Eles queriam que Jesus fizesse um comentário sobre aquela legislação, mas Jesus não permitiu que eles o pressionassem e levou-os de volta à lei original em Gênesis 2, 18 a 27. A lei original não fazia nenhuma cláusula para o divórcio.
Os fariseus tentaram envolver Jesus na questão do divórcio, mas ele não falou sobre o divórcio até falar sobre o casamento. Depois que Jesus falou sobre o casamento, mostrando que Deus fez um homem para uma mulher para a vida inteira, então eles perguntaram a Jesus por que Moisés ordenou a eles que desse uma carta de divórcios repudiando a mulher. Jesus deu-lhe duas razões, e estas razões dão-nos uma penetração na natureza daquela legislação mosaica sobre casamento e divórcio. Jesus disse o seguinte: 1. Abre aspas, não foi assim desde o princípio, fecha aspas. Isto indica que tinha havido uma mudança na lei a respeito do casamento. 2. Jesus também disse, abre aspas, por causa da dureza do vosso coração, fecha aspas, essa lei foi feita. Assim, mostramos Jesus fazendo essas duas afirmações e ambas indicam a natureza real da lei de Moisés. Destas duas afirmações de Jesus, devemos concluir o seguinte, 2 pontos. 1. Uma mudança foi feita na lei sobre casamento. 2. Somos forçados a concluir que Deuteronômio 24, de 1 a 4, não era apenas uma concessão na lei original, mas era uma limitação e restrição ocasionada por condições anteriores entre os judeus. Que condições? Os judeus, antes de Deuteronômio 2, de 1 a 4, estavam repudiando e tomando esposas até que isso se tornasse uma desgraça. O conselho de um dos livros apócrifos que refere o pensamento judaico no ano 130 a.C. diz, abre aspas, se ela não for como você a quer, corte-a de sua carne, dê-lhe carta de divórcio, fecha aspas. Eclesiástico 25, 26. O que estamos dizendo é que, em vez de Moisés fazer uma concessão da lei original de casamento, fazendo a um plano mais baixo, ele, ao dar a legislação de Deuteronômio 24, estava trazendo os judeus de volta de uma prática que era muito mais baixa do que aquela da qual ele os havia chamado. Há um princípio que nos ajudará a entender a razão dos documentos de divórcio em Deuteronômio 24, de 1 a 4. O princípio é que Deus nunca deu uma lei para diminuir os padrões morais. As leis de Deuteronômio sempre elevam a moral do homem e nunca a abaixam. Em vez de baixar sua lei, Deus emitiu a restrição mosaica de Deuteronômio 24 para trazer o povo de volta a melhores padrões morais. Deuteronômio 24, de 1 a 4, foi o primeiro passo de volta à lei divina original sobre casamento, dada na criação da família. A restrição mosaica não era a lei de Deus original. Deus disse aos fariseus que a lei de Deus sobre o casamento era certa desde o começo. A legislação mosaica era um meio caminho até que Jesus viesse e restaurasse todas as coisas. Precisamos concordar que Deuteronômio 24, de 1 a 4, era a lei que tinha estado em vigor por 1400 anos entre os judeus. Não apenas era a lei que prevalecia entre os judeus, mas a lei de casamento e divórcio entre os pagãos era tão baixa que a moral era quase não que a moral era quase não existente e o divórcio era comum. Tá quase igual hoje, né? Portanto, a restrição mosaica foi dada para elevar o povo de um estado mais baixo. Foi o primeiro passo de volta para o plano original de Deus. Entretanto, era a lei que governava os judeus na vinda de Cristo e tinha sido a lei sobre casamento e divórcio por 1400 anos. E a lei era que o divórcio podia ser concedido por outras razões além do adultério. Por 1400 anos, a lei de Moisés forneceu ao povo divórcio
por outras razões que não adultério. A legislação de Deuteronômio 24, de 1 a 4, quando diz, abre aspas, coisas indecentes, fecha aspas, não podia ser adultério, porque a lei de Moisés condenava o adultério à morte. Essa era a lei que governava o povo quando a igreja começou. Em outras palavras, aqueles quase 3.000 que foram batizados no dia de Pentecostes tinham moldado seus casamentos e divórcios na lei de Moisés e nas leis civis gregas e romanas. Tais leis proporcionavam divórcios por outras razões que não o adultério, e os que tinham sido divorciados estavam vivendo sobre aquela lei que os estava governando no dia de Pentecostes. Subtítulo: Divórcio era comum na época em que a igreja começou. A situação do povo era má porque o divórcio era comum no tempo em que a igreja começou. Isso pode ser documentado pelo seguinte, 2 pontos. 1. O historiador Joséfo, que no primeiro século comentou, abre aspas, aquele que deseja divorciar-se de sua esposa por qualquer que seja a causa, abre parênteses, e muitas causas acontecem entre os homens, fecha parênteses, deve por escrito assegurar que nunca mais a usará como esposa, fecha aspas. Está lá em Joséfo Antiquities 4, 8, 23. 2.2. Joséfo mesmo era divorciado de sua segunda esposa porque não lhe agradava o comportamento dela e era casado pela terceira vez. Veja lá em Vida de Joséfo 76. Terceiro ponto, a esposa hebreia não teve o privilégio de divorciar-se até muito mais tarde. No Velho Testamento, nunca é mencionado que um casamento podia ser dissolvido pela vontade da esposa. Em termos mais tarde, a prática hebreia foi sem dúvida influenciada pelo costume romano, que permitia à esposa divorciar-se do seu marido. Está lá também Joséfo Antiquities 15, 7 a 10. Ponto 4. O divórcio tornou-se tão comum que Angus, é o nome, relatou que o homem em Roma podiam repudiar suas esposas pela menor causa e as mulheres podiam divorciar-se de seus maridos com a mesma facilidade. Ele notou, abre aspas, o casamento perde sua santidade. Entra-se nele levianamente porque pode ser facilmente anulado. Fecha aspas. Está lá em S. Angus The Environment of Early Christianists, página 46. Ponto 5. W.M. Faley diz, abre aspas, no tempo da luxúria e da civilização avançada na qual o evangelho foi primeiro pregado, o divórcio estava sendo considerado com a maior indiferença como um fato comum na vida costumeira da sociedade, fecha aspas. Está lá em W.M. Foley, Casamento, Enciclopédia de Religiões e Ética, página 433. Ponto 6. James Bruce revela que para o romano do primeiro século, o laço de casamento era ainda menos obrigatório do que o contrato comum de negócios, fecha aspas. James Bryce, Estudo em História de Jurisprudência, página 800. Sétimo ponto, Goodsell relata que a prevalência do divórcio na sociedade grega aumentou ao ponto de alguém poder simplesmente repudiar sua esposa na presença de testemunhas se a achasse não atraente ou incompatível. Está lá em
Ulistine Goldziel, Uma História da Família como uma Instituição Social e Educacional, página 96 e 97. Oitavo e último, as palavras escritas na tumba da esposa de Quintus Vespila, cônsul em 19 a.C., dão dão-nos uma ideia quanto à situação, abre aspas. Poucas vezes o casamento dura até a morte sem divórcio, mas o nosso continuou com felicidade por 41 anos, fecha aspas. Goldziel, Uma História sobre o Casamento, página 142. Deixa eu ver aqui, falta muito aqui. Vamos continuando aqui. Conclusões do subtítulo: Conclusões dos fatos da época do primeiro século sobre casamento e divórcio. Os fatos mencionados são muito importantes para nosso entendimento de Mateus 19:9. Devemos concordar que a situação mencionada era a situação que era dominante no tempo de Jesus. Também devemos concordar que o que Jesus relatou em Mateus 19:9 não era a lei que estava sendo posta em vigor naquele tempo. A lei que era dominante no tempo de Jesus era a lei mosaica e a lei civil dos gregos e romanos. Tal lei concedia o divórcio por outras razões além do adultério, e o povo, incluindo os judeus, estavam se divorciando e se casando de novo por outras razões além do adultério. E estes casamentos eram legais conforme a lei que estava em vigor. A lei que Jesus mencionou em Mateus 19:9 era a lei original de Deus, mas não era a lei em vigor ou sendo praticada na vida de Jesus, na vinda de Jesus. A situação humana no primeiro século era um mundo cheio de pessoas que tinham se divorciado e casado de novo por outras razões que não adultério. Essa condição era permitida tanto pela lei de Moisés como pela lei civil dos gregos e romanos. Subtítulo: A aplicação que a Igreja fez com esta situação humana a respeito de Mateus 19:9. Que aplicação fez a Igreja do primeiro século a esta situação humana a respeito da lei de Jesus em Mateus 19:9? A Igreja exigiu que esses casamentos, que tinham sido efetuados em leis não cristãs, fossem desfeitos ou continuassem? A aplicação foi feita no dia de Pentecostes, quando a Igreja começou? Foi exigido que os que obedeceram o Evangelho naquele dia, cujo casamento fosse efetuado em leis não cristãs, se separassem antes do batismo? Vamos notar, em primeiro lugar, que não há mandamento nem exemplo no Novo Testamento para aqueles cujos casamentos foram efetuados em moldes não cristãos de se separarem. Vamos repetir de novo que não há um único mandamento bíblico para aqueles se separarem, e nem há exemplos bíblicos para separar qualquer casal porque seu casamento era baseado na lei daquele tempo e não na lei de Mateus 19:9. A ausência de tanto um mandamento como um exemplo, com que autoridade pode o homem fazer tal aplicação hoje? Há os que dizem que aqueles casamentos devem ser desfeitos antes que a conversão de Jesus seja possível. Mas com que autoridade? Não há mandamento e nem exemplos da Igreja do primeiro século de desfazer tais casamentos. E digamos de novo que havia muitos casamentos e divórcios e novos casamentos feitos por outras razões que não o adultério, no primeiro século. Essa era a prática dos judeus, romanos e gregos quando a Igreja começou. Dizer que nenhuma conversão aconteceu com pessoas nessas condições é dizer demais. Lembre bem que houve muitos batismos entre os gentios no primeiro século e não somente com os judeus.
É certo que se o Senhor Jesus tivesse desejado um curso de ação nesse caso, não teria deixado para os homens prescreverem, mas teria ele mesmo legislado sobre isso. Jesus, de fato, legislou sobre o comportamento daqueles que já estão no seu reino. Esse é seu ensinamento em Mateus 19:9. Subtítulo: Alguns exemplos de casamento desfeito no Novo Testamento. Alguns dizem que há um exemplo no Novo Testamento de dissolução de casamento em Mateus 14:4, a respeito de Herodes. Ele tinha tomado a mulher de seu irmão e João Batista falou contra tal, dizendo que não era lícito que ele a tivesse. Com certeza este é um exemplo de mandamento de dissolução de casamento. Mas não podemos esquecer que este era um casamento contra a lei de Moisés. Está lá em Levíticos 20:21. Herodes tinha a mulher do seu irmão. Este não é um exemplo para nós sobre o problema de casamento, divórcio e novo casamento. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, é outro exemplo, mas aqui um homem estava vivendo com a mulher de seu pai. Este não é um exemplo de casamento, divórcio e novo casamento por outras razões que não o adultério. Este é um exemplo de um casamento que a lei de Deus proíbe. Levítico 18:8. Veja que o apóstolo Paulo disse que nem mesmo os gentios se comportavam assim. Mateus 14 e 1 Coríntios 5 são exemplos que não estão nos moldes de Mateus 19:9. Não há problemas em como tratar casamentos assim. Paulo ordenou à igreja como tratar tais soluções. Veja 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Mas não temos nenhum exemplo ou mandamento de qualquer casamento sendo desfeito para obedecer ao Evangelho, porque esse casamento foi feito numa lei que não a lei de Mateus 19:9. Por não haver exemplo ou um mandamento, onde está a nossa autoridade para dissolver tais casamentos hoje? Não há nenhuma autoridade bíblica. Nunca foi ordenado que esses casamentos do primeiro século, baseado na lei de Moisés ou nas leis civis, fossem dissolvidos porque não se enquadrava no padrão de Mateus 19:9. Por isso, advogamos que tais casais entrem em Cristo na condição de matrimônio em que estão e deste dia sigam fielmente as ordens de Jesus em Mateus 19:9. Se não estão casados legalmente, conforme a lei do país, tais casais têm que colocar em ordem o seu casamento para cumprir a lei civil. Veja Romanos 13, de 1 a 7. Subtítulo: A ligação de 1 Coríntios 7 com o casamento, divórcio e novo casamento. 1 Coríntios 7 é um capítulo que trata exclusivamente de casamento, passado, presente, futuro e divórcio. O capítulo ensina sobre 3 assuntos. 1. O casamento existente entre dois cristãos. Veja versículo de 1 a 11. 2. O casamento existente entre um cristão e um não cristão. Veja versículo de 12 a 24. E 3. Solteiros e viúvos cristãos. Vejam versículo 25 a 40. A questão que nos interessa é a aplicação da lei de Cristo sobre casamento e divórcio. Fez a igreja do primeiro século aos casamentos existentes? Quando a vontade de Cristo a respeito de casamento encontrou casamentos existentes que não corresponderam a esse alto padrão, que ação foi tomada? Entendamos, Paulo está falando sobre casamento legais de acordo com a lei prevalecente de Moisés e a lei civil dos romanos e gregos, que permitiam o divórcio e novo casamento por outro motivo além de adultério.
Tais uniões eram, não obstante, casamentos. Por outro lado, todas as relações ilícitas que nunca foram aceitáveis ao Senhor tinham de cessar. Vejam 1 Coríntios 6, de 9 a 11. É importante notar que toda esta instrução sobre casamento existente de 1 Coríntios 7, de 1 a 24, considera os casamentos do ponto da conversão para frente. Veja, versículo 12, abre aspas, se algum irmão tem mulher incrédula, fecha aspas, isto fala do que existia na hora da conversão do irmão. Em tal caso, o irmão que tivesse casado com uma incrédula não devia abandoná-la, se ela estivesse contente em viver com ele. O mesmo era verdadeiro para uma esposa cristã que tivesse um marido não cristão. Veja lá, capítulo 7, versículo 13. No versículo 17 a 24, são usadas duas ilustrações que estão totalmente fora de lugar nesse capítulo sobre o casamento, e não a não ser que sejam ilustrações sobre o casamento. Bem no meio desse capítulo sobre casamento, Paulo introduz, sem nenhum traço de transição, os assuntos de circuncisão e escravidão. Com que propósito? Por que usaria estas figuras? Ambas eram virtualmente quadros perfeitos de permanência, a não ser que estivessem ilustrando a permanência do casamento, especificamente aqueles casamentos que, como a circuncisão e a escravidão, existiam na hora da conversão a Cristo. No capítulo 7, de 10 a 24, três relações honrosas deviam permanecer: casamento, circuncisão, incircuncisão e escravidão e liberdade. Mas por que foram estas três escolhidas para permanecer? Para responder isso, deve-se estar a par da natureza de cada um das três e sua relação comum à sociedade como um todo. O casamento representava a relação doméstica entre humanos. A circuncisão e incircuncisão era a relação étnica ou nacional. A escravidão e liberdade representava a social e econômica. Estas três relações são relações honrosas e extremamente importantes para a sociedade. Isso é confirmado por Paulo em Gálatas 3:28. Estas três são os pilares entre os quais a civilização assenta. A escravidão, como existia no primeiro século, não era o primeiro plano de Deus. O abuso era terrível. Todavia, essa era a condição daquele século, ainda que não fosse o melhor plano para a humanidade. Mas os cristãos ensinavam os escravos cristãos a permanecer na condição em que estavam quando foram convertidos. A carta de Paulo para Filemão ensina isso. Circuncisão não era um plano eterno de Deus. Havia pessoas no primeiro século circuncidadas e pessoas não circuncidadas. Era a condição daquele século. Os cristãos foram instruídos a permanecer na vocação em que foram chamados. Divórcio e novo casamento, que existem no primeiro século, não era o melhor e primeiro plano de Deus. Deus não queria assim, mas a história documenta que isso era exatamente o que existia. A lei de Moisés o permitia, tanto como as leis gregas e romanas. Esta era a condição humana do primeiro século, e quando essa condição entrou em contato com o Evangelho de Jesus, os envolvidos deveriam permanecer naquela condição, elevá-la, santificá-la, e a situação inteira se resolveria e o divórcio seria resolvido totalmente.
Vamos estar certos de que entendemos uma coisa muito claramente. Dois pontos. Esses casamentos e novos casamentos, sancionados pela restrição à lei de Moisés ou pela lei civil grega e romana, não são casamentos adúlteros. A lei de Cristo, de Mateus 19:9, não era a lei prevalecente para aquele povo. A lei que estava em vigor quando aqueles casais se casaram ou divorciaram era a lei que lhes permitia divórcios por razões que não o adultério. Subtítulo: A conclusão de uma aplicação que a igreja do primeiro século tomava. Para que possamos tirar uma conclusão da aplicação que a igreja do Novo Testamento tomava à condição humana, façamos duas aplicações para ver qual é a mais lógica e cabe mais dentro do Espírito de Cristo e sua igreja do primeiro século. 1. Vamos supor que a aplicação de Mateus 19:9 tivesse sido feita universal desde o começo da igreja, que todas as pessoas no Império Romano tivessem sido obrigadas a se separarem de seu cônjuge e seu casamento não estivesse baseado em Mateus 19:9. O que teria acontecido? Teria destruído toda a estrutura do Império Romano. 2. Ou se a aplicação da lei fosse para eles permanecerem naquela relação de casamento presente, casamento lícito pela lei em vigor na época dos seus casamentos. O que teria acontecido? Todo casamento no Império Romano teria sido preservado e o divórcio teria sido eliminado em um movimento divino. Conhecendo o Espírito de Cristo, qual dessas aplicações teria ele feito? Não é isso que desejamos? Capturar o Espírito de Cristo ao lidar com a condição humana? Jesus encontrou o caminho para salvar o pecador, perdoá-lo, elevá-lo a uma vida mais elevada ao guardar os mandamentos de Deus. A carta de Paulo, quando instruiu a igreja primitiva em tais assuntos, refletiam exatamente esse espírito de Cristo. Deus deseja misericórdia e não sacrifício. A conclusão que tiramos do espírito de Cristo e da igreja do primeiro século, de deixar tais casais continuarem onde estavam quando Jesus os chamou, é baseado num princípio simples relatado em 1 Coríntios 7,15, abre aspas, Deus vos tem chamado à paz, fecha aspas. A única conclusão a qual alguém pode chegar é que a igreja do primeiro século aceitou os que tinham se casado mais de uma vez e não os obrigou a se separarem. Baseamos esta conclusão notando como Cristo aplicou a lei à situação humana. Baseamos esta conclusão também no fato de que no Novo Testamento não há nenhum mandamento ou exemplo em que a igreja ordene a separação de um casal em segundo casamento para entrar em Cristo. Insistir que a separação é essencial não é apenas fazer leis onde Deus não as fez, mas é esquecer o Espírito de Cristo quando ele estava em contato com a situação humana. Esta atitude caracterizou a vida de Cristo ao mundo. Ao falar da natureza de seu trabalho entre os homens, Jesus disse, abre aspas, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, fecha aspas. Mateus 9:13. Em Mateus 9:12, Jesus disse, abre aspas, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, fecha aspas. Entre estas duas afirmações a respeito do seu trabalho e do povo ao qual ele foi enviado, ele disse aos fariseus, abre aspas, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Fecha aspas. Jesus veio salvar pessoas cujas vidas estavam confusas, deformadas e dissipadas. Nós
desfiguramos Jesus quando fazemos dele um novo legalista, um novo chefe dos escribas e fariseus, fazendo códigos inflexíveis. Devemos lembrar-nos de sua afirmação que as instituições foram feitas para o homem e não o homem para as instituições. Devemos sempre lembrar-nos de sua ilimitada simpatia pelo povo. Fazer do mestre o legalista inflexível é distorcer, além do reconhecimento, a imagem do Filho de Deus que vive e fala nos evangelhos. Então, lemos inteirinho, né? O livro aqui, né? Que o nosso irmão, né? Que já está lá com Deus, Alan Dutton, né? O pai, escreveu, né? Misericórdia ou sacrifício, casamento, divórcio e novo casamento. Né? Se você gostou aí, né? Da leitura aí desse livro, peço para que você deixe aí um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com suas redes sociais, seus grupos aí de família, do serviço, de amigos, do bairro, e peçam para que ele se inscreva no canal aí, tá bom? E se ficou alguma dúvida, né, do que eu li aqui hoje, peço para que você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar a sua dúvida, tá bem? E se você mora longe, a gente pode fazer isso também com uma videochamada, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz com você. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?